Olá, eu sou o professor Raimundo Mota e você que me vê e ouve, receba os meus mais cordiais cumprimentos e boas-vindas a este nosso curso de Filosofia do Direito. Aqui vamos ter uma jornada crítica pela justiça, pelas noções de moralidade, legalidade e equidade. Lembremos sempre que as noções de equidade e justiça devem sempre andar juntas. E para você ter uma ideia desde o início, a expressão equidade remete àquela ideia de uma apreensão intuitiva do justo, ou é aquele sentimento, aquela sensação que você tem de justiça ou de injustiça diante da vida e dos acontecimentos. Aqui teremos um curso de filosofia do direito. E vamos lembrar também que a filosofia do direito nasce de uma inquietação, de uma insatisfação diante daquilo que se apresenta como justiça. Né? E vamos lembrar também que o direito não se resume nas leis, ele vai muito além das leis. Né? Teremos aqui também uma crítica ao que está posto como sistema, né? As experiências do dia a dia, do direito, como você vê posta na vida, e você terá uma luz de como compreender as coisas, essa realidade jurídica, de uma ótica muito mais favorável e muito mais precisa. Só para uma questão prática, o que você vai ter de ganho aqui com este curso, digamos que, em primeiro lugar, provavelmente o mais importante de todos os ganhos, é que você vai lembrar que o saber é libertador. Você vai ganhar aqui um conhecimento, né? E esse conhecimento será capaz de te promover, em certo sentido, alguma libertação. E em segundo lugar, que é uma coisa mais prática, mais imediata, é que essa disciplina filosofia do direito faz parte, integra a grade curricular para os concursos em diversos estados do Brasil, para os concursos de delegado, juiz, promotor de justiça e procurador. Aqui no curso teremos alguns propósitos, não é? Com este curso aqui. Em primeiro lugar, despertar uma consciência crítica do que vinha a ser o direito, a justiça e as leis. Em segundo lugar, vamos formar juristas responsáveis e conscientes diante da crítica e do conhecimento que vai obter aqui. Aqui teremos uma introdução à filosofia do direito. E a disciplina de filosofia do direito muitas vezes se confunde com aquela disciplina da faculdade, introdução ao estudo do direito, ou pelo menos está muito relacionada a ela. A diferença fundamental é que a disciplina filosofia do direito deveria constar dos graus mais avançados, dos períodos mais para o final do curso, porque ele traz para consigo uma visão geral e uma visão crítica do todo que você aprendeu ao longo dos cursos da faculdade, de todas as disciplinas que você aprendeu. Assim você vai compreender o direito como uma construção histórica e social. Passado e presente estão aqui entrelaçados para uma compreensão mais aprofundada e mais realística do dia a dia e do presente. Você vai ter também uma noção, uma compreensão mais aprofundada e mais precisa de como se entrelaçam moralidade, justiça e direitos humanos, e que esses itens, essas noções, funcionam como os eixos centrais da vida cotidiana do direito, e que você vai ter também uma compreensão de que o direito traz consigo uma compreensão de si mesmo e da sociedade. Disse eu instantes atrás que você terá aqui comigo uma jornada pelo direito, uma caminhada pela estrutura histórica e social do direito. De maneira tal que teremos aqui uma análise histórica da filosofia do direito, teremos também uma reflexão crítica sobre as normas jurídicas atuais, mais ainda, vamos estabelecer um diálogo entre teoria e prática. E, por último, teremos uma compreensão do direito como um fenômeno vivo e
e em constante transformação. Desde já, a origem do direito remonta à Grécia clássica, a Grécia de 4 séculos antes de Cristo, que lá se deu a origem de toda a cultura ocidental no mundo da Grécia clássica. A Grécia está para nós, ocidentais, assim como a China está para os orientais, o berço de todas as suas civilizações. Então, a Grécia clássica é o berço da nossa civilização. De maneira tal que a filosofia antiga, a filosofia da Grécia clássica, está a origem do direito e das noções de justiça e de filosofia também. E aqui vamos compreender, com base na leitura de uma apreciação da filosofia clássica, que há uma relação muito estreita entre moralidade, ética e a lei. De maneira tal que a filosofia clássica vai nos fornecer as bases filosóficas do pensamento jurídico ocidental. E, por último, teremos uma compreensão também de que existe uma influência direta do direito contemporâneo, influência essa vinda da filosofia clássica. E uma vez que estamos nos referindo ao mundo da filosofia clássica, da Grécia clássica, não podemos omitir os 3 nomes expoentes da origem da filosofia naquele período, que são Sócrates, Platão e Aristóteles. O primeiro deles, Sócrates, que é o fundador da ética ocidental, ele estabelece o direito como um questionamento. Sócrates fundou o chamado método dialético, que é ir questionando cada vez mais profundamente até encontrar uma verdade definitiva ou encontrar um dilema de verdade nenhuma. Temos aquela lembrança de uma máxima socrática do conhece-te a ti mesmo. Esse conhece-te a ti mesmo é a base da moralidade ocidental. Então, de maneira tal que, com Sócrates, aprendemos que a justiça é uma permanente construção coletiva e as leis devem ser constantemente interrogadas. O segundo nome dessa tríade, provavelmente o mais relevante de todos eles, é Platão. Platão é um codinome grego para aquele dos ombros largos. E ele estabeleceu uma diferença entre o mundo da realidade e o mundo das ideias. Dizia lá ele que o mundo da realidade concreta que nós vemos com os nossos sentidos, olhos, tato, visão, olfato, paladar e tudo mais, não passam de cópias imperfeitas do mundo ideal. De maneira tal que, para ele, a justiça é uma justiça sempre ideal. Essa seria a teoria das formas, ou a teoria das ideias em Platão. Não é? E de maneira tal que o justo é considerado por ele como ideal perfeito. E no Estado, na sociedade politicamente organizada, o direito deve ser orientado pelo bem comum. E aqui fica um desafio para nós e para o mundo contemporâneo. Como conjugar ou como combinar esse ideal de justiça, esse ideal do bem e do belo platônicos ao direito concreto, à realidade concreta? Fica esse questionamento para você aqui. Chegando ao terceiro nome da tríade, o Aristóteles, o grande Aristóteles, que era considerado, que era visto e comentado pelo Platão, seu mestre, como o leitor. Aristóteles era um homem que lia, passava grande maior parte do tempo lendo. E Aristóteles foi discípulo de Platão numa escola que ele intitulou de Academia por 20 anos. Não é difícil compreender que existe um diálogo, uma grande conversação à qual pertence toda a história da filosofia entre Platão e Aristóteles. O que diz? Qual é o ponto central? Qual é o grande núcleo desse debate, dessa discussão? Aqui convém remeter a uns filósofos chamados pré-socráticos, que estão lá na origem de toda essa
celeuma ou de todo esse debate, que são Heráclito e Parmênides. Desde já eu digo a você que Sócrates e Platão eram heraclitianos, enquanto Aristóteles, ele próprio, era parmenidiano. Vamos destrinchar e explicar isso um pouco melhor. Qual era a tese central de Heráclito de Éfeso, na cidade de Éfeso? Ele dizia lá que tudo muda, nada é o mesmo no instante seguinte. O mundo muda a cada instante, a cada segundo, nada é igual ao que foi anteriormente. Por outro lado, a tese contrária a essa é a tese de Parmênides, que diz: nada muda, tudo é igual sempre. Olha só, aí temos uma dificuldade real de como contemporizar essas duas ideias, né? Há quem diga que o diálogo, o debate entre Aristóteles e Platão, lançado inicialmente por Platão como uma das ideias, não passa de um gigantesco esforço para solucionar esse dilema lançado por esse debate, por essa discussão entre Heráclito e Parmênides. De um lado, tudo muda, de outro lado, nada muda. Qual foi a solução encontrada por Platão? Ele diz lá, bom, o mundo aqui do concreto, do dia a dia, muda a cada instante, mas o mundo das ideias, esse é permanente, esse não muda em hipótese nenhuma. Aristóteles, por sua vez, encontrou uma solução mais prática, uma solução mais próxima da realidade, do dia a dia das coisas. Ele diz lá, a tese central deles, que é conhecida como, desculpa falar agora uma palavra grega que se diz hipokeimeno, aquilo que está embaixo, aquilo que sustenta. Ele diz lá, há algo de permanente nas coisas que mudam. O rio que passa não é mais o mesmo, mas, em certo sentido, é o mesmo rio de sempre. Então, essa é a tese de Aristóteles para solucionar o grande debate entre Heráclito e Parmênides. Lembrando que, mais uma vez, que Sócrates e Platão eram heraclitianos, enquanto Aristóteles era parmenidiano. E como essas ideias de Aristóteles vão influenciar na sua concepção de justiça, de direito e das leis? Em primeiro lugar, devemos lembrar sempre que Aristóteles concebia uma unidade, uma combinação quase que ontológica entre ética e política. Para ele, ética e política eram duas noções, duas ideias, duas realidades inseparáveis. E para ele, a justiça era sempre a busca do bem comum. Então, fica uma questão, mais uma vez, para você aqui. Aristóteles fundou a chamada justiça distributiva, que se diz dar a cada um o que é seu. Aí fica aqui a questão. Esse dar a cada um o que é seu remete a uma igualdade ou ele remete mais a uma proporcionalidade? Uma questão não muito fácil de resolver, não é verdade? Mas o fato também é que essas noções, desde Sócrates até Aristóteles, nos trazem para uma questão mais bem formulada por Aristóteles, que trouxe para nós as bases do debate atuais sobre equidade. Já disse lá atrás que equidade é a apreensão intuitiva do justo ou aquele sentimento sobre justiça ou injustiça diante da vida e dos acontecimentos. Ok? E assim pensamos e conseguimos enxergar com alguma facilidade que os clássicos ainda orientam, nos dias de hoje, os dilemas da atualidade, como os dilemas digitais, e com a sua necessidade de permanente revisão crítica e constante. E os dilemas ocidentais do mundo moderno, do mundo digital, são privacidade versus segurança, liberdade de expressão versus discurso de ódio. Agora vamos descer uma camada mais baixa, vamos descer um pouco mais fundo nesse nosso debate. E vamos fazer uma comparação ou colocar face a face, frente a frente, duas noções interessantes, muito próprias do direito. A primeira delas seria a noção de direito natural em face da noção de direito positivo.
E o que viria a ser exatamente o direito natural? Seriam os princípios universais da moral e da ética sob os quais versam as noções básicas e que determinam os caminhos do direito. E eles funcionam também como as bases dos direitos humanos. Por sua vez, o direito positivo ou direito positivado corresponde às leis escritas, às leis codificadas, e eles dependem dos contextos históricos e sociais da época em que vigem. E essas noções todas nos conduzem a uma tensão e, ao mesmo tempo, a uma complementaridade. Em primeiro lugar, nós devemos lembrar que as leis nem sempre revelam valores éticos. Há uma discussão muito célebre e muito acalorada sobre leis injustas. E as injustiças, por sua vez, elas revelam falhas do sistema positivado, do sistema do direito positivo, nunca do direito natural. E, mais ainda, devemos lembrar que os movimentos sociais, eles conduzem, ou digamos assim, eles são os motores das mudanças, tanto na vida social, nos costumes, quanto no direito também. E por último, desses itens que eu elenquei como complementaridade, devemos lembrar que o direito natural orienta a transformação e a evolução das leis. Lembremos ainda que o direito, muito frequentemente, quase invariavelmente, é um instrumento político do Estado e também, muito frequentemente também, um instrumento de controle social. De maneira tal que temos aqui alinhadas as noções de ética, política e justiça, que nos fazem refletir acerca de alguns pontos. O primeiro deles é que a justiça vai muito além da legalidade. A justiça não se resume nas leis. Em segundo lugar, que as leis precisam servir ao bem coletivo, ao bem comum, não a grupos particulares ou a interesses individuais. E por último, em terceiro lugar, devemos sempre lembrar que daquele risco de corrupção das leis e da justiça se não houver uma base ética, não é mesmo? Então, e por último, agora sim, devemos lembrar sempre que a filosofia é um instrumento de vigilância crítica e de permanente reflexão. Prosseguindo na nossa argumentação, teremos mais três noções, mais uma vez, alinhadas aqui, que são as noções de democracia, equidade, mais uma vez, e inclusão social. Essas três noções alinhadas vão nos remeter imediatamente a Aristóteles, lá atrás, lembra? Com a sua justiça distributiva, quando eu mencionei que ele nos remetia a um questionamento sobre se era uma justiça por igualdade ou uma justiça por proporcionalidade. E, de qualquer forma, essa justiça distributiva de Aristóteles nos faz lembrar, nos faz pensar também na noção de equidade social. Vale lembrar mais uma vez, equidade é aquele sentimento, aquela sensação de justiça ou de injustiça em face da vida e dos acontecimentos. Mais uma vez, prosseguindo no raciocínio, a noção de democracia exige justiça efetiva, nunca uma justiça fictícia ou camuflada, maquiada, nada disso. Mais um ponto a ser considerado é que a noção de democracia traz consigo embutida a noção de que as vozes marginalizadas devem ser incluídas e ouvidas. E, por último, que as leis devem refletir toda a diversidade social. Prosseguindo em nosso raciocínio, em nosso pensamento, vamos descer a uma camada mais profunda
da realidade do direito ou da realidade jurídica, que traz consigo as noções de direitos, deveres e cidadania. Devemos sempre lembrar que o cidadão é o sujeito do direito e sujeito dos deveres também. E temos sempre que lembrar também, mais uma vez, sempre, que os direitos pressupõem deveres. Quando se fala em direitos, as pessoas são normalmente levadas a pensar nas prerrogativas, nas vantagens pessoais, individuais, muitas vezes esquecendo que para adquirir direitos é necessário ter cumprido anteriormente alguns deveres. Então, estabelecido isso, vamos prosseguir no nosso raciocínio e dizer que os direitos surgem de lutas históricas. Aqui vale lembrar alguns itens bem interessantes. Em primeiro lugar, vamos lembrar de um fato ocorrido na Inglaterra do século XII, acho que foi em 1118, uma coisa por aí assim, que na Inglaterra pertencia, o rei era o chamado Ricardo Coração de Leão, que se afastou de suas obrigações reais para combater nas cruzadas. Lembra que as cruzadas eram guerras contra o mundo árabe, contra as religiões muçulmanas. Bom, e em seu lugar ficou o irmão chamado João Sem Terra, que em inglês se chamava John Lackland. Só que esse John Lackland, ou João Sem Terra, ele teve por hábito, aliás, um péssimo hábito, que nos trouxe alguma vantagem, já digo por quê, que ele tinha um mau hábito de cobrar impostos excessivamente do seu povo. E quem pagava os impostos mais pesados eram a nobreza, os barões, e os condes e todos eles. De maneira tal que esses impostos passaram a ser extorsivos. E surgiu, então, uma mobilização dos barões, da nobreza de sua época, que se reuniram e levaram até a presença do João Sem Terra um documento chamado Carta Magna, ou Magna Carta, como querem alguns. Diante da cobrança excessiva de impostos, os barões se rebelaram e infligiram sobre o rei João Sem Terra o constrangimento de ter que assinar essa Magna Carta, que consistia basicamente na limitação do seu poder de tributar, ou limitação do seu poder de cobrar impostos. Interessante que, a partir daí, esse documento chamado Magna Carta, que se resumia na limitação do Estado, do rei, no caso, na época, de cobrar impostos, deu origem ao que chamamos hoje das constituições estaduais, federais, das constituições nacionais. A título de outra exemplificação, ainda na mesma Inglaterra, só que muitos séculos depois, já no século XVIII, 1740 mais ou menos, houve lá, no Reino da Inglaterra, uma emergência social que havia muitos julgamentos das pessoas que eram julgadas e condenadas com muita severidade, com leis muito severas e muito rígidas, e houve o que hoje costumamos chamar de direito à ampla defesa, né? Lá surgiu, em face dessa, digamos, confusão dos julgamentos que havia na época, a emergência de uma coisa chamada devido processo legal, que consistia em que, primeiro, estabelecer uma contradição ou contraditório, fazer a acusação, mas ouvir a outra parte, ouvir a sua defesa. E por último, o devido processo legal, a ampla defesa. Essa foi uma grande aquisição para o mundo moderno que nós utilizamos até hoje. Não é? De maneira tal que, com base nesses dois exemplos, podemos compreender com alguma facilidade que as normas precisam e devem evoluir ao longo da evolução social. E que muitas vezes a crítica pode evitar a perpetuação de privilégios e que a cidadania exige participação ativa.
Lembrando bem que nas noções de direitos, deveres e cidadania, o cidadão, sendo sujeito de deveres, é também sujeito de direitos. Ok? E o que dizer da filosofia do direito na era digital? Novos dilemas se apresentam para a teoria crítica do direito, ou para a filosofia do direito. O impacto das novas tecnologias nas liberdades individuais leva os pensadores, levam os filósofos do direito a estabelecer novas reflexões, todas com base na ética e na justiça e na moralidade. E trazem consigo a necessidade de reinterpretação de direitos fundamentais, assim como a noção ou a consciência de que o direito é e deve ser sempre uma prática viva e cotidiana. Isso é o que eu tinha a trazer para você na aula de hoje e nós nos veremos na próxima aula. Até lá!